Agora, Certo, pronto. O questionamento foi da Fernanda. Ela fala, mas professor, essa questão da não comprovação nos leva à situação como o negacionismo que estamos vivendo dos movimentos anti-Covid, anti-vacina, que negam o aquecimento global. olha, isso é uma outra questão também, eu acho, né? Tem uma intenção nisso tudo, sabe? Isso não é ciência. Tem uma manipulação explícita nisso, em cima de interesses, né? Negar que o planeta está aquecendo, tem alguém com a câmera ligada aí. Tem alguém com a câmera ligada. Simone, feche seu microfone, meu amor. Pronto. Tem uma intenção nisso aí. Eu tenho acompanhado as discussões, por exemplo, sobre o aquecimento global, né? E as pessoas que negam o aquecimento global, elas não fundamentam, não tem uma fundamentação razoável para isso, né? Você pode se basear em modelos, eu conheço uma pessoa que defende isso, né? Já falei, conversei com ela, e não convence, não convence ninguém que está pensando seriamente, né? Que está debruçado sobre a base de dados, né? Essa base de dados ela é disponível para qualquer um. Eu me lembro que eu baixava lá da NASA, do banco, o banco chama-se Giovanni, você entra nesse banco de dados, eu baixava, eu mandava os meus alunos entrar lá para fazer, responder perguntas com base nesses dados que estão lá. Tem prova minha. Se no banco de dados que você baixou tem um dado tal, assim, assim, construa o gráfico dos últimos 150 mil anos da atmosfera e veja se está aquecendo ou se não está, sabe? Aí eu mandava os meus alunos irem atrás da informação do banco de dados que é analisado. E nenhum deles chegou à conclusão que não estava aquecendo, né? Todo mundo que olha aquela base de dados vê que está aquecendo o planeta. E está aquecendo por causa da especificidade do processo. O gás carbônico, ele não existe praticamente uma estatística que é uma coisa que é 0,003%. Qualquer estatístico joga isso fora, não quer nem saber. Mas se jogar fora, o planeta não esquenta. É o gás que faz o planeta esquentar. É a pimenta do acarajé baiano. Se botar um miligrama a mais, você não come o acarajé, de tão forte que é, sabe? Então, o gás carbônico, ele tem isso. Então, as pessoas, isso é uma opinião que eu tenho, né, uma convicção que eu tenho, que estão falando que não tem aquecimento global, ou são desinformadas, ou são mal intencionadas. Se ela for desinformada, cabe a nós informar. Mas aí, se a gente informa e a pessoa não quer mudar, ela é, no mínimo, mal intencionada. Né? No mínimo, mal intencionada. Ela fez uma opção pelo não científico. Isso é possível também. Eu tenho uma aluna minha, que fez essa opção, né? Uma aluna da biologia, né? E aí você vê que ela viaja assim, você sabe, transe. Quando as pessoas entram em transe, elas só acreditam nos seus pensamentos. Elas não veem a realidade mais. Então, o povo alemão, quando aderiu ao nazismo, ele entrou em transe. A Alemanha vinha de uma derrota na Primeira Guerra Mundial, tinha sido devastada pelos tratados, né? E estava numa crise. O primeiro maluco que chegou dizendo que nós somos o máximo e nós vamos mudar essa birosca, encantou o povo. E aí o povo encantado apoiou aquele cara, né? Ninguém sabia os planos. O povo sabia, mas não consideravam o que estava acontecendo. Então, é muito constrangedor você falar sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo com o alemão hoje, porque ele se sente envergonhado, porque apesar de ele mesmo tendo discordado, e muita gente fugiu da Alemanha porque discordava, foi o povo inteiro alemão que botou aquele ditador lá no poder. Como fomos nós que botamos o nosso presidente lá. Quem não concorda com ele, como eu, não concordo, não acredito nesse tipo de governo, eu acho isso um desgoverno. Eu estou deixando pública a minha posição, como eu deixo para todo mundo, né? Não tem racionalidade nisso. Um governo que está matando a ciência do seu país com congelamento, não é só a ciência e a saúde. A educação e a saúde, os investimentos, estão congelados por 20 anos. Não foi só ele, não.
Foi todo o Congresso que está lá. Foi na época do Temer que isso foi aprovado e veio vindo para cá. É todo um movimento de articulação para acabar com o país. Um país sem a sua ciência, sem a sua educação, sem os valores da sua cultura, sem arte, vai morrer. Estamos acabando com o país. Eu não consigo entender isso. Se nós, como povo, construímos isso, não foi com o meu aval, entendeu? É só para expressar o meu descontentamento com isso e ver que a insanidade está sendo usada em cima de interesses, em cima de interesses. Negar o aquecimento global, negar o avanço da ciência sobre o que é um vírus, como ele atua, chamar uma gripe dessa de gripezinha. Eu, no começo, eu achava isso engraçado, né? Quando eu fiquei pensando assim, poxa vida, mas a humanidade já teve tantas gripes, essa gripe vai passar como se fosse uma gripezinha. Cheguei a falar para alguns amigos meus, né? Depois que eu fui me inteirar mais e fui estudar, disse, puxa, mas ela tem uma alta, ela se propaga muito rápido, não é uma gripezinha. A gripezinha não é assim. Gripezinha a gente cura. Isso não é uma gripezinha, isso mata. Isso chega mais uma pneumonia, é quase uma pneumonia isso, instantânea. De repente você adquire uma pneumonia instantânea que lhe mata em 15 dias. Não é uma gripezinha. E o meio, olha só, o meio mais afetado são os velhos, que são, para o governo, o peso. Nós somos o peso, os aposentados. Eu sou um professor aposentado. Eu sou um peso, mas eu estou produzindo tecnologia para o país ainda. Se eu morrer, minha pesquisa vai ter que ser feita por outro, ou não, sei lá. Né? E eu sou um do grupo vulnerável. Estou em casa, só saio no estritamente necessário. E olhe lá, com todos os cuidados, com o álcool gel no bolso, com um casaco por cima, capuz para meus cabelos não pegar vírus, sabe? Então, você negar que está vendo isso que está acontecendo, beira a insanidade, pessoal. Me desculpem, mas não vem com essa de dizer, tudo bem, a gente tem que incluir, tá lá, o cara acredita nisso, ele é um cidadão brasileiro, eu tenho que lidar com isso, a gente tem que desconstruir essa insanidade, a gente tem que desconstruir, de alguma forma, como no nosso trabalho, não precisamos se debater com ele. É isso que a gente está fazendo aqui, trabalhando, trabalhando nas coisas que a gente acredita, mantendo a organização das coisas que a gente conseguiu organizar. É isso que a gente tem que fazer agora, porque a menos que ele seja deposto, né, por uma irregularidade, né, ele e o seu vice, porque se o seu vice entrar, é só afirmação do outro lado, porque o presidente ele não é militar, ele, pelo que eu sei, ele foi expulso do exército, expulso porque queria explodir um quartel, uma bomba. Um terrorista, vamos dizer, na época. Ele foi expulso por isso. E agora ele diz que é um milico. Ele não tem esse consenso dentro das Forças Armadas, né? Mas se entrar o Mourão, é um militar. E a gente vai ter um governo militar que entrou via Temer, né? Tiraram a Dilma, entrou o Temer, vai tirar o Bolsonaro e vai entrar o Mourão, que é um militar. Para sair, tem que sair a chapa toda. Tem que ter eleição direta de novo, né? E é que difícil uma possibilidade dessa. Então, eu acredito que a gente vai ter que conviver com isso aí até ter eleição e trabalhar para que as eleições aconteçam. Senão, em 64, 67, eles deram golpe e não fizeram as eleições. Que eram as eleições, o Castelo Branco prometeu que ia ter eleição, e aí depois o Castelo Branco morreu num acidente de avião, que é uma coisa muito incomum de acontecer com políticos, né? Morrer em acidente de avião, né? Então, morreu no acidente de avião e a linha dura disse, não, a gente vai ficar aqui mais tempo, não vai ter eleição. Então, eu estou entrando nesse domínio porque eu não acredito na coisa assim de eu sou idôneo, eu sou isento, minha opinião é isenta. Se minha opinião for isenta, é comigo mesmo junto. Né? E é isso que eu estou falando. Então, a gente estava falando de um outro tema, mas eu não posso me negar o momento de falar para o meu povo, para as pessoas que eu acredito, o que eu estou pensando e o que eu acredito. E a gente está numa luta para tirar muita gente do transe que entrou e desconstruir isso. Essa possibilidade quântica que se estabeleceu é
ela tem consequências nefastas. E as coisas que são decorrentes dela também. A gente, quanto mais tempo ela durar, mais estrago ela vai produzir, né? Na ciência, na tecnologia, em tudo. Então, eu desafio a essas pessoas que falam que não tem aquecimento global, que é um gripezinho, que provem com as bases, né? E que reúnam as evidências disso. Mas não existe evidência suficiente. E são pessoas isoladas ou pessoas mal intencionadas que querem perpetuar uma situação, né? Bom, pessoal, eu falei bastante agora, até extrapolei um pouco. Muito obrigada, professor. Muito esclarecedor. A próxima pergunta é da Marinice. É o seguinte: professor, o senhor disse que todos os elementos possuem espectros próprios. Nós também? Nós somos uma singularidade. Eu penso assim, sabe? Vai ser muito difícil a natureza juntar todas as condições que foram as condições que me fizeram surgir nesse planeta ou fizeram qualquer pessoa surgir, porque eu nasci sob determinadas condições. Eu tenho um pai, uma mãe, 2 avós, 4 bisavós, 8 tataravós, e por aí vai, né? Não sei quantos mais, vai de potências de 2, né? 2 elevado a n. Na minha 10ª geração, eu vou ter 1.000 e tantos para trás, 1.000 e tantos pessoas que foram se cruzando para aparecer o meu pai, minha mãe, e aparecer eu. Você acha que dá para repetir isso, né? Existem, em muitos aspectos, nós somos semelhantes, assim, na média, né? A gente tem muita coisa comum, né? Mas não dá para repetir a mesma coisa. Cada pessoa é única. Cada pessoa é uma possibilidade de existência que se concretizou, que ela tem um conjunto de possibilidades que ela pode realizar ao longo de sua vida. E ela vai, nessa vida, fazer escolhas que vão fazer com que ela siga determinada orientação, determinado caminho. Você acha que dá para repetir isso? Então, dizer que a gente tem um espectro é dizer que a gente tem uma singularidade. E o nosso espectro não é só pela luz, é pelos atos, pelas possibilidades que nos criaram e pelas possibilidades que nós desenvolvemos. E isso é impossível de que haja 2 situações exatamente iguais. Não existe. Então, nós somos singulares. E a vida da gente vai ser definida pelas opções e pelas decisões que a gente toma, bem como pelo conteúdo que os nossos ancestrais nos trazem. É isso? Respondi sua pergunta? Creio que sim. A pessoa que perguntou se sente respondida? Enfim, acho que sim, acho que não quer falar, mas tudo bem. A gente passa para a próxima, seguindo uma sequência, que é a da Renata. Dentro da pesquisa dele, têm sido observadas alterações na camada eletromagnética da Terra. Como têm sido apontadas pelas grandes variações da ressonância Schumann? E Oi, pessoal, eu posso tentar aqui refazer a pergunta. A questão é o seguinte, porque o senhor pesquisa sobre o campo eletromagnético da Terra, não é isso? Como a professora Lise falou no início. E muito tem se falado sobre as variações da ressonância Schumann, observadas de uns anos para cá. Aí eu queria saber se a sua pesquisa confirma isso, se dialoga com essa ideia, e como são feitas essas medições também, se possível. Obrigada. Eu tenho um amigo que estuda a ressonância de Schumann. Eu estudo a causa da ressonância de Schumann, né? Vamos dizer assim. Que a causa da ressonância de Schumann são os relâmpagos, são a atividade elétrica do planeta, né? Essa ideia é a seguinte: o planeta ele é redondinho, é bolinha, né? Mesmo que alguém acredite que não é, né? Vamos dizer que essas pessoas a gente não precisa falar muito forte não, né? Olha, pessoal, supondo que a Terra é redonda, tá?
ela tem uma superfície assim, né? E tem a atmosfera, ela é toda estruturada em camadas, né? Essas camadas, você percebe ela de várias formas. Quantidade de matéria, pela temperatura, uma série de critérios que você pode usar, e você vai ver que ela é bem estabelecida por camadas, né? Existe uma camada, assim, que começa mais ou menos em 80 quilômetros de altura, que é a ionosfera, né? Abaixo disso aqui é o que a gente chama, mais ou menos, de atmosfera homogênea, está tudo misturado. Mas, pessoal, quando eu estou falando em 100 quilômetros, você não pensa que tem muita matéria lá, não. 99% da matéria da atmosfera está até os 30 quilômetros. Você vê aqui, ó, 36 quilômetros, você tem 99% toda a matéria. Eu sempre erro esse número, é 36 quilômetros. Não é 30, não, é 36. 50% da matéria está até 6 quilômetros. 90% da matéria até 17 quilômetros. E 99% até 36. Então, ele está falando de quase nada da atmosfera que tem acima dos 85 quilômetros. E essa camada, ela tem íons. Por isso que se chama ionosfera. E esses íons são produzidos pela interação da luz solar, que chega mais uma vez à luz solar, com as substâncias que estão aí. Só que não é o espectro visível que interage, porque o espectro visível, aquela faixa do eletromagnetismo que corresponde às cores, ele chega aqui embaixo. É a faixa do ultravioleta. O ultravioleta, ela interage com a matéria e ela é filtrada, basicamente, aí nessa altura, e um pouco mais abaixo, uma camada assim, em torno de uns 40 quilômetros, que é a camada de ozônio, é feito o último filtro do ultravioleta, para que a vida não tenha tanta dispersão, né? Estatística. A vida é um pouco mais estável, mas essa ultravioleta ela produz mutações, né? Então, a atmosfera vai filtrando isso. A atmosfera é um grande filtro, é o nosso escudo, é o nosso céu. A gente não tem um teto na nossa casa, mas o nosso céu está super estruturado para nos proteger, inclusive dessa radiação. Então, essa radiação, ela ioniza o nitrogênio, a substância que tem lá, um pouco de oxigênio, e elas ficam ionizadas, né? Embaixo tem a Terra. A Terra ela produz íons, saem íons negativos. A gente vive num ambiente extremamente elétrico. A camada da Terra, ela é ligeiramente negativa. E como lá na ionosfera, a tantos quilômetros de altura, que é uma esfera também em torno da Terra, outra casca, também tem cargas livres, essa carga aqui embaixo induz cargas positivas na ionosfera. Então, a gente fica com uma coisa positiva lá na ionosfera, e uma coisa negativa aqui, que é a Terra, a superfície da Terra, né? Então, isso gera o que a gente chama de cavidade. É uma massinha no meio e uma casquinha lá em cima. E aí começam a acontecer as descargas, os raios começam a acontecer. Quando um raio cai, ele produz um sinal eletromagnético que vai enchendo a atmosfera. Toda hora está caindo raio no planeta. Não está caindo aqui, mas em algum lugar do mundo está caindo raio. No horário de cair raio, que é na parte da tarde, no final, do meio para o fim da tarde. Então, nessa hora que todos os países estão caindo raio, deu uma atividade elétrica, o planeta... Toda essa radiação, ela bate na ionosfera e volta. E toda a radiação eletromagnética, que até uma certa faixa de frequência, bate nessa radiação e volta. Não sai, fica vibrando aí. Essas ondas vão formando um caldo de onda, assim, e aí elas produzem, por interferência, aquele fenômeno de onda se formando, onda se destruindo, um padrão de vibração que é chamado de ressonância atmosférica ou ressonância de Schumann, né? Eu chamei de atmosférica porque é uma ressonância da atmosfera. Ela vibra. E ela vibra mecanicamente, na faixa assim, de 8 a 20 Hz. É uma coisa, digamos, não chega no audível, né? Porque 20 Hz ainda não está no audível. Deveria ser, se fosse mais alto, a gente ouviria o barulho da atmosfera, né? Mas se alguém tiver um sensor que escuta essa frequência, vai escutar essa frequência, entendeu? É uma frequência eletromagnética, mas numa área
mecânica, se alguém conseguir transformar isso numa vibração mecânica mesmo, vai escutar. É como se a atmosfera tivesse um barulho, um zumbido. É como um instrumento. Você toca o violão, pum, numa corda, ele vibra. E ele vibra todo o material dele e aquilo dá uma ressonância, né? Pois bem, a atmosfera, vocês vê que o violão, que estão vendo ali, ele tem uma caixa acústica, né, dentro. Aquela caixa acústica é para a onda ficar lá dentro, como aquele desenho do corpo negro, né? Que tem um buraquinho, tem um buraquinho que é a boca, né? A onda entra ali, fica vibrando, o material vibra e sai som, com o timbre do violão, né? Essa ressonância, ela é um fenômeno natural. Agora, como ela depende da atividade elétrica do planeta, e a atividade elétrica do planeta está ligada à atividade meteorológica do planeta, que está ligada à temperatura do planeta, que o planeta foi refrigerado nesse ciclo. Então, quando o planeta começa a aquecer, a gente acelera o ciclo da água. Tem um vídeo do Antônio Nobre muito interessante, que vocês podem ver, que são chamados rios voadores, né? Que a massa da água na Terra, ela sai do Equador, ela sobe, cai mais ou menos na altura média aqui na latitude da gente, depois sobe de novo, forma células convectivas, que são células como uma chaleira que está esquentando. O calor vem embaixo, aí a gente vê aquelas bolinhas subindo lá dentro, para dentro desse movimento, né? A atmosfera faz a mesma coisa. E o que é que ela faz? Quando vai aquecendo, você começa a jogar mais água na atmosfera e joga mais neve nos polos, porque o polo ele vai derreter e vai esfriar o oceano, que o grande risco é o oceano aquecer. Quando a temperatura do oceano aquece, o efeito disso é desastroso. Então, aí o polo resfria. Se a causa do aquecimento para, o fenômeno fica por aí, e aí equilibra, entra numa homeostase. Se a causa não acontece, ele começa a jogar mais gelo lá e começa a vir mais gelo derretido. Se a causa não parar, esse fenômeno vai ficando mais intenso, pois a gente vai ter cada vez chuvas mais fortes e mais frequentes. E aí vai ter uma separação de anos muito quentes e anos muito frios, porque esse extremo é parte do efeito das mudanças climáticas, né? Então, você vê, a gente começou a falar de ressonância de Schumann, que era uma coisa ligada aos relâmpagos, que era uma ressonância que o pessoal achava que era alguma coisa. Agora a gente viu que é produzida pelos relâmpagos, que estão ligados às tempestades e que estão ligadas certamente ao aquecimento global. E estão ligadas a tudo que a gente faz também, porque essas rádios que a gente liga, elas colocam no ar muita onda eletromagnética também. E elas também estão juntando. Então, a vibração da atmosfera, num certo nível, reflete o nível da nossa atividade aqui no planeta. Se a gente está aquecendo o planeta e mexendo no ciclo da água, que é o que refrigera, está produzindo mais raio, está mexendo na frequência de Schumann. Tranquilamente vai ter esse efeito, né? Eu tenho um amigo que trabalha média frequência de Schumann. Eu li um trabalho dele assim, né? Ela é muito delicadinha para medir, é um fenômeno muito difícil de medir. Não é a minha área de trabalho, eu trabalho com o campo elétrico, que é uma outra coisa. Eu meço, o sensor que a gente fez foi esse aqui, ó, esse aqui, está na minha mesa 1, dentro de uma leiteirinha, né? Tudo feito por a gente mesmo. O pessoal técnico lá do laboratório que fez, eternamente grato a todos os meus alunos, as pessoas que contribuíram para que a gente fizesse esse sensorzinho, porque a gente não podia comprar. Um sensor internacional desse custa $5.000, se a gente precisa de 20, é $100.000. Custou menos fazer. A gente fez o sensor e está fazendo essa pesquisa. E a gente instala redes para dar alerta de queda de raios. Esse é o meu trabalho mais diário na ciência, né? Que eu continuo fazendo mesmo depois de aposentado. Bom, falei bastante da ressonância de Schumann, mas tem as implicações psíquicas disso. Não há que a gente não vive só num ambiente material. A gente vive num ambiente psíquico, a maior parte do tempo, né? O ambiente material, ele produz elementos que retroalimentam a minha existência psíquica. E aí, o que eu faço sobre ele reflete sobre mim, e o que ele faz sobre mim
faz com que eu faça outras coisas sobre o ambiente. E essa interação, ela faz parte do ciclo. Se a gente está mexendo no ciclo da natureza como um todo, a gente está mexendo na nossa vida psíquica com certeza, né? E não precisa ser esotérico, não. A gente pode pegar esses elementos, essas evidências, para ver que a gente não está vivendo a mesma coisa que como estava 200, 300 anos atrás, em nível de ambiente, né? Pois é, isso aí. Obrigada, Próximo. professor. Professora Liz, ainda dá tempo para mais uma perguntinha? Então, eu estava aqui consultando os professores e queria perguntar ao professor como é que está, porque a gente está com algumas perguntas ainda, né? Uhum. Fernando? Para mim, ó, tudo bem, eu estou aqui à vontade. Eu fiquei hoje, eu separei para a gente trabalhar isso, mas a gente pode também fazer outra palestra, pegando outro ponto da física quântica, né? Eu falei de alguns experimentos. Eu posso usar, por exemplo, só a dualidade onda-partícula. A gente pode falar basicamente da Heisenberg, pode pegar um tópico específico daqueles que eu falei e destrinchar um pouco mais, ou essa experiência da não localidade, eu mostrar um pouco mais de elementos de como é que isso se construiu, ou dependendo, a gente fazer uma interpretação disso, sei lá, a gente pode criar um outro fórum onde a gente pode conversar até mesmo do ponto de vista da permacultura, né? Que é uma área que eu também trabalho com minha esposa, e aí eu posso falar, a gente pode até chamá-la para conversar sobre permacultura, fazer Então, um outro evento também. Professor, essa parte aí, como ele disse ontem que nós conversamos, né? E até eu vi aqui que o pessoal do chat já quis muito. Ontem eu convidei o professor e a esposa dele para quando a gente for falar sobre essas experiências de restauração de biomas, e a permacultura está dentro desse processo e vai voltar também. Mas olha, a gente tem mais 4 pessoas para... Tudo bem. Enquanto eu tiver perto. Vocês Não é me isso, permitem só Fernanda? buscar um São 4. pouquinho de chá? Eu vou buscar um pouquinho de chá, que minha Tá. garganta ficou um pouco. Enquanto o senhor vai buscar a água, professor, deixa eu só fazer aqui uma colocação. Vai lá. 3 perguntas, 3 pessoas para falar, e a professora Alessandra também está aqui, né? Então, eu queria ver se a gente poderia abrir uma exceção para incluir esse debate ainda um pouquinho mais, para quem quiser ou puder ficar, senão as pessoas veem a gravação da aula, não vão perder se precisarem sair. Mas eu achava importante fechar também com a professora Alessandra, tendo o diálogo com o professor, não é isso, professora Alessandra? Acho que seria muito bom, ele acabou de falar de frequência Schumann e tal, se a gente pudesse juntar as perguntas anteriores que foram feitas, e assim a gente ia até, não sei se dava certo para vocês ficarem até às 11, o professor está com disponibilidade, a professora Alessandra também, e eu penso que é um grande momento, que a gente não poderia perder, né? Mas aí, Liz, e assim, lembrando que quem precisar sair agora, gente, às 10h30, tranquilo, assim, fiquem à vontade, a gente entende que as pessoas, né, têm compromissos, se organizam até esse horário, hoje é porque a gente conseguiu aí estar com esses minutinhos de flexibilidade, mas fiquem à vontade, tá? Não se preocupem com frequência, vai ficar gravado, quem quiser assistir depois o finalzinho. Pois é, então, a ideia é que a gente possa fechar com as questões também da nossa aula anterior. E como os 2 professores estão aqui, eu penso que a gente pode fazer isso. Quem não puder, pode sair, depois ver pelo vídeo, tá? Eu acho que é melhor a gente fazer assim. E acho que é mais rico, inclusive. Eu sei que vocês amadureceram uma série de questões, o professor está por dentro também, nós o colocamos a par ontem de o momento e o processo do grupo, né? A gente está aqui acompanhando o chat, vendo as colocações das pessoas, como é interessante a gente poder lidar com a diferença. Não é? Aprender a lidar com esta diferença é muito importante para todos nós no processo de reencantamento com a natureza. Que o que mais tem na diferença, ou na natureza, é o que é diferente. Enfim, então, pode ser. Aí a professora Alessandra está aqui também, então acho que a gente podia juntar, e assim, temos uma meia hora para fechar. A Fernanda faz um bloco de 3 perguntas, certo? Já para
para o professor respondê-las, fale logo as 3 que vem na sequência, e aí depois a gente faz as 2 e fecha com as perguntas que ficaram no dia anterior, que aí a professora Alessandra também pode entrar e fazer algumas colocações, tá? Ok? Certo. Você ficou na... Pronto. Pronto. O Leopoldo e uma outra pessoa têm a mesma dúvida. Essa outra pessoa não aparece o nome, só aparece a marquinha do celular, mas é a seguinte: professor, nós seres humanos podemos influenciar no campo eletromagnético da Terra? Eu já faço as outras 2? Ou o senhor prefere intercalando? Não, vou de um em um, que senão eu me perco um pouco. Tá bom. Viu? Eu acho que é o que a gente está fazendo, né? A gente está produzindo onda eletromagnética com rádio. O que é uma estação de transmissão de rádio? Ela transmite uma onda eletromagnética, né? A onda eletromagnética, ela numa faixa de frequência fora do visível. O espectro eletromagnético, a parte visível do espectro, que corresponde à luz que a gente vê, é muito pequena. A grande maioria é ocupada por outras ondas eletromagnéticas que a gente utiliza para transmitir as estações. Como é que é feito isso aí? Existe um transmissor, um gerador de onda, tem toda uma eletrônica para fazer isso, né? Um circuito que fica oscilando, são os osciladores, e ele gera uma onda que se propaga. Aí, a onda, para se propagar e ir longe, tem que ter bastante energia. Então, eles fazem uma portadora com bastante energia, e naquela portadora, eles somam, por interferência, assim, o sinal da informação que ele quer, seja som, seja a fala de uma pessoa, seja a imagem, o que a gente está fazendo aqui, né? Quando vai para o espaço, né? Então, essa que vai para o espaço é uma onda forte que vai com a outra. E quando chega dentro do circuito da televisão, a pessoa tem um circuito que separa a frequência dessa portadora, que é a onda forte, que leva a informação, daquela que está sendo modulada em cima, que é o sinal, que vai ser amplificado e que vai se transformar em som ou em imagem, né? Então, é assim, mais ou menos, que se produz. Mas, para a gente ter televisão direta pela atmosfera, você produz onda eletromagnética. E, ao produzir onda eletromagnética, você também está enchendo esse espaço da ionosfera para a Terra, nessa cavidade ressonante. Então, o ser humano produz alteração, sim, nessa onda. Isso aí. Quando a gente produz poluição, a gente produz íons elétricos que mudam a eletricidade da atmosfera. Quando se deflagra uma explosão nuclear, a gente produz íons que alteram a onda eletromagnética. Por exemplo, quando teve aquele acidente no Japão, né? Lembro que a usina do Japão nuclear que teve aquele problema. Um mês depois, eu recebi um e-mail de um amigo, que mora nos Estados Unidos, que ele estava perguntando: "Ô, pessoal, vocês que têm sensor do campo elétrico, vocês estão detectando uma alteração do campo elétrico aqui?" Ou seja, quando se calcula o tempo era o tempo mais ou menos que os íons produzidos teriam migrado aqui para o nosso continente, né? E aí estava passando aqui, ele estava medindo uma alteração do campo elétrico lá. Então, o campo elétrico, ele mede essas coisas essas cargas que estão na atmosfera. Então, tudo que a gente faz que joga na atmosfera, ou que passa pela atmosfera, produz efeitos, né, no planeta. A gente produz muitos efeitos no planeta. A questão é como que a gente pode fazer isso de uma forma mais saudável, mais sadia, né? Como é que para eu gerar, para eu passar para os meus filhos um planeta em condições melhores do que a que eu recebi, né? Ou seja, e passar um filho melhor para o planeta também, né? Que condições a gente está fazendo para passar para gerações futuras as condições de que ele seja, no mínimo, igual ao que está hoje. E tem solução para isso. Isso tem solução. O que está faltando é vontade política para a gente tocar soluções desse tipo. E se a gente não trabalhar para isso, a civilização perece como um todo, como já pereceu em outras situações. Bom, próximo. Certo.
A próxima é do Francisco Alberto. Ele pergunta o seguinte: professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais do Boaventura e também dos livros do Fritjo Capra. Mais especificamente, ele fala, por exemplo, sobre o ponto de mutação do Fritjo Capra ou o tal da física. O Boaventura de Souza Santos é um querido, né? Ele é um português assim que entende a nossa realidade como português, né? Como entende a realidade brasileira. É uma referência obrigatória para ser lida. O que ele produz, eu tenho observado, é sempre bom ler, professor. Mas já que você não tem nenhuma pergunta do Boaventura, eu vou me restringir a isso. Fazer um comentário, agradecer até ele pelo que ele faz em termos de trabalho, né, para a gente, né, para nos orientar, nos conduzir, né, dentro do pensamento dele. O Fritjof Capra, um livro interessante, você falou ponto de mutação, tem um filme sobre o ponto de mutação, né, que é bem interessante. Eu acho que o interessante do Fritjof Capra é o fato dele ser físico. No tal da física, ele coloca um paralelo na primeira parte do livro dele entre as frases que os físicos que estavam desenvolvendo a física quântica, o nome do livro, o tal da física, né, do Fritjof Capra, o tal da física. Ele fala na primeira parte, ele pega frases dos cientistas, do Heisenberg, do Bohr, e pega texto dos Vedas, né? Também concordo. Agora estou começando a interagir aqui, né, com o Vitor, né? Beleza, Vitor, é isso mesmo. Então, aí a gente pega essas frases, né? E ele começa a comparar e ver que é a mesma coisa. O que os Vedas falavam, os físicos começaram a falar, né? Começaram a falar. E aí, eu fiquei assim, a gente começa a ler, né? E aí começa a pensar, peraí, pessoal, como assim? Os caras chegaram a essas conclusões sobre essa realidade quântica na época dos Vedas, mas os Vedas têm 6.000 anos que estão escritos. Que instrumentação esse pessoal chegou lá? A conclusão que eu cheguei é que nós, ocidentais, somos muito devagarzinho mesmo. A gente precisou desenvolver toda essa traquitana de instrumento, demora 6.000 anos para começar a se dar conta de um conhecimento que há 6.000 anos já estava registrado nos Vedas. Então, isso me chamou muita atenção. O que mostrou também um outro aspecto é que o conhecimento ele está na humanidade, não é específico de nenhum. A inteligência é uma propriedade coletiva, como é que eu posso dizer? É uma propriedade emergente. Né? Tudo que a gente tem aqui no nível, as interações que a gente faz, produz o conhecimento que a gente precisa para superar as dificuldades que a espécie está conseguindo enxergar como dificuldade, né? E caminhar para que a gente sobreviva. Os dinossauros que viveram aqui, 60 milhões de anos, quase 100 milhões de anos, sumiram. E eles duraram 60 milhões de anos, a gente não tem nem metade disso, nem 10% disso, sei lá. Tem alguns milhares, o Homo sapiens, tem 100 mil anos, né? Uma coisa assim, né? É uma coisa, pequena. O período é pequeno. Não sei exatamente a idade pela qual ela, mas o nosso tempo de permanência na Terra é uma fração do que os dinossauros viveram. E eles sumiram. Eles não ficaram mais estáveis. Ou eles foram a base para um sistema evoluir. Ou seja, eles tiveram o papel deles nesse planeta. Nós também temos o nosso papel. E a gente tem que descobrir e afinar, né? E afinar com esse conhecimento que está no planeta, que está em todas as coisas, né? E eu fico me perguntando qual que é o papel da vida orgânica como um todo no planeta. Qual é o papel da vida orgânica na Terra? Qual é o papel do ser humano?
né, no planeta? Isso é uma questão que a gente tem que colocar sempre. Eu tenho umas ideias sobre isso, mas o livro do Capra, ele me chamou muita atenção para essa questão desse paralelo. Eu recomendo que vocês leiam esse livro, pelo menos a primeira parte. Na época, eu estava fazendo física, eu estava tão preocupado com a tal da física, né, que não conseguia ler a segunda parte. Tinha física demais, eu estava muito cansado de física. Era muita prova, era muita coisa, eu não conseguia. Olha, o período de graduação foi o período que eu menos viajei na física, tá, pessoal? Porque fazer física é um ato de bravura nesse planeta, né? Principalmente um cara como eu, que tem inteligência mediana, que não é brilhante como meus colegas super inteligentes, que tinha que estudar pra caramba, 10, 12 horas. Eu me lembro que o filho pequeno já, eu botava os carrinhos assim, para ficar balançando nos pés para eles dormirem e com livro de física estudando aqui, né, para juntar as coisas. Quantas noites eu não dormi para poder estudar, para chegar no dia da prova e estar com algum conhecimento, para escrever alguma coisa. Que na hora que você pega a caneta e a folha de papel e vê mecânica quântica, primeira prova de mecânica quântica, você lê as 4 questões e diz assim, que matéria é essa? Eu não estudei nada do que tem aqui. Né? O que você vai fazer? Né? Dá um sofrimento, pessoal, que você não faz ideia. Até você acalmar e reconhecer a matéria que você estudou no enunciado das questões que o professor colocou. É uma meia hora, mais ou menos. Aí você começa a fazer a prova. Depois de acalmar e tal. Eu sou desses caras mais normais, tá? Bom, a próxima pergunta. Obrigada, professor. A próxima é da Silvana, sobre a linearidade do tempo. Obrigado aí, Aline. Desculpa, eu vou responder no meio da sua pergunta. Segundo a teoria de Einstein, existem os buracos de minhoca, onde se pode fazer viagem no tempo. Contudo, a física clássica diz que o tempo é linear, não se vai na frente e nem atrás. Como a física quântica vê isso? Eita, me responda a pergunta de novo, que foi muito rápido, devagarzinho. Claro, desculpa, professor. Segundo a teoria de Einstein, existem os buracos de minhoca, onde se pode fazer viagem no tempo. Contudo, a física clássica diz que o tempo é linear, não se vai na frente e nem atrás. Como a física quântica vê isso? Rapaz, a relatividade e quântica são duas coisas difíceis na minha cabeça de juntar. Eu não consigo juntar ainda, não. Eu vou dizer para você que eu não sei uma resposta clara para essa questão, né? Não sei mesmo. Agora, eu fico pensando aqui sobre o que eu já pensei sobre o tempo, né? Independente de ser clássico ou ser quântico, independente de existir buracos de minhoca ou não, o tempo é uma coisa assim muito subjetiva, né? Muito, muito difícil de a gente entender. Mas quanto aos buracos de minhoca, eu vou ficar ali devendo. Se um dia eu vou anotar aqui, né? Vou ler isso aqui. Eu já vi o buraco de minhoca e o tempo, né? Que a pessoa entra no buraco de minhoca e sai num outro universo, né? E tal. Eu nunca estudei esse assunto. O que eu conheço talvez seja menos do que você que fez a pergunta, sabe? Então, se você mais tarde puder entrar em contato comigo e interagir mais e me ensinar um pouco disso, eu posso pensar junto com você nisso aí. Pode ser assim a resposta? Né? Ou, agora, deixa eu te falar um pouco sobre o tempo, né? O tempo, olha o tempo, que loucura que é o tempo. Pensa assim, a única coisa que existe, vou lançar umas ideias para a gente pensar, tá? Se a gente começa a pensar aqui, imagina eu estou meditando sobre o universo, né? A minha mente, ela pode atingir o universo inteiro. Ela pode ser do tamanho do universo. Eu posso pensar no que está acontecendo com o carrinho que a gente mandou lá para Marte, que está no chão andando. Eu posso pensar na atmosfera de Urano. Eu posso pensar nas luas de Júpiter. Eu posso pensar no cinturão de Orton, né? Lá, aquela fora do sistema solar. Eu posso pensar em Alfa de Centauro. Eu posso ir ampliando meu pensamento e o meu pensamento pode pegar o universo inteiro, a coisa mais longe, né? Então, nesse espaço do pensamento, o universo vai ser aquele todo naquele instante.
é um todo no instante que a minha mente consegue conceber, mesmo que os meus sentidos não consigam fazer o mesmo percurso. E mesmo que a matéria seja toda condicionada a um conjunto de leis que não consiga confirmar essa experiência, né? Mas digamos que eu tenho essa compreensão. Todas as coisas estão existindo nesse exato momento, nesse exata é um instante que é a única existência que tem. Todas as coisas existem no presente. Mas aí, e o tempo? Como é que vem, né? Como é que vem, como é que vem o tempo? Mas, de repente, eu começo a me lembrar de coisas que eu fiz ontem. Mas eu estou me lembrando das coisas que eu fiz ontem, hoje. E eu estou pensando nas coisas que eu vou ter que fazer amanhã, hoje. Essa visão de tempo, que é uma visão mais... que quem coloca isso é Agostinho, no livro dele Confissões, né? Que ele fala que o passado é o presente, o passado é a minha memória no presente. E o futuro é a minha expectativa no presente. Ele reduz tudo ao presente, que é a única coisa que existe. E que minha mente não consegue conceber, porque os meus sensores, meus instrumentos de percepção, eles são feitos para perceber diferenças só. Eles não percebem o absoluto das coisas. O Bergson fala disso no trabalho dele, um psicólogo, né? Então, o tempo e o espaço só são percebidos como diferenças de uma coisa para outra, né? E isso já é um aspecto a mais, uma dimensão a mais daquela dimensão que a gente estava falando do universo sendo uma coisa só. Então, para você criar uma dimensão a mais, você tem que criar distância, tempo e espaço. Então, o tempo e o espaço são criados como projeção da mente, né, nesse momento, né? Quando a mente começa a perceber as mudanças, aí a gente começa a perceber o tempo. O tempo, ele pode ser uma coisa que existe por si mesmo, que não depende da gente, né? Que ele pode tanto ser o tempo newtoniano, aquele tempo que passa por igual, né, independente da gente. Ele pode ser o tempo relativístico, que depende do estado de movimento do observador, e cada observador tem seu espaço próprio e seu tempo próprio, e faz suas medidas identicamente, e eles são tão bons para fazer medidas como qualquer um outro observador nas mesmas condições. A garantia de que a natureza vai se revelar para mim, no meu referencial, e vai se revelar para um outro observador num referencial equivalente ao meu, da mesma maneira, é um princípio muito mais amplo do que o conceito de tempo e espaço passando no reloginho. E, em função dessa equivalência de referenciais, considerando a luz como uma velocidade uniforme, foi com base nessas ideias, e é possível, com base nessas ideias, chegar às mesmas conclusões da dilatação do tempo e do espaço. É só um triângulo de Pitágoras que a gente faz, né? Então, e um relógio de luz. Nesse conceito de tempo, que já é uma dimensão a mais criada, né, para observadores que estão interagindo com o universo, que criam diferenças, esse tempo a gente começa a medir por comparação com outros ciclos, né? A gente, por exemplo, começa a medir a passagem do número de voltas que a Terra dá em torno do seu eixo, que a Terra dá em torno do Sol, e cria unidades de tempo para isso. Mas esse é um tempo que é apenas um processo que está paralelo com o outro, para a gente poder comparar os dois, né? E, no fim, o tempo ainda pode ser uma coisa psicológica, tem um tempo psíquico, né? Estou perguntando das referências que eu estou falando. Se vocês leem o Lyle Watson, esses autores da física quântica que eu estou falando, vocês vão ver muito disso aí, desse material. Eu estou falando essas coisas são dessas leituras, né? Esse livro mesmo, do que é a vida, vocês vão ver bastante questões sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, eu estou respondendo a pergunta de quem fez ali, ó. Olha o que é que são os capítulos desse livro.
O que é vida? O que restará na biologia do século XX? O que restará da biologia do século XX? O que é vida como um problema histórico? A evolução da inventividade humana. Desenvolvimento. O ovo é computável? Ou podemos gerar tanto um anjo quanto um dinossauro? Linguagem e vida. RNA sem proteína ou proteína sem RNA? O que é vida? Schrödinger estava certo? Por que a nova física é necessária? As leis da natureza evoluem? Novas leis antecipáveis no organismo? A sinergética do cérebro e do comportamento. Capítulo 12. Ordem a partir da desordem. Capítulo 13. Reminiscências. Então, nessa referência aqui, vocês vão encontrar bastante coisa para intuir. E essa do tempo, basicamente, você pode procurar o texto do Confissões, do Agostinho, né? E tem também um texto do Pietro, eu me esqueci um cara que tem O Problema do Tempo, um livro dele se chama O Problema do Tempo, só não estou lembrando o nome dele agora, que é um livro bem básico, mas ele é interessante ler. Depois eu vou procurar e eu passo para a Lise, quem perguntou a referência, pergunta para ela, que eu vou ver se eu acho esse livro. Bom, eu estava falei das referências, né? Então, você vê que o tempo é uma coisa muito complexa, né? E a nossa compreensão de tempo já é suficiente para você estudar bastante. Eu nunca tive tempo de estudar essa física quântica no nível dos buracos de minhoca. Ah, mas tem um livro que vocês podem ler que é fundamental. Chama-se Bob Tobin e Alan Wolf. É um livro que se chama de Bob Tobin e Alan Wolf. Em conversa com física teórica, com físicos teóricos, né? É do Bob Tobin e Alan Wolf. Como é que é o nome do livro? Esqueci o nome do livro. Mas os autores são esses: Bob Tobin e Alan Wolf, com W. Coloca na internet e bota... Espaço, Tempo e Além, o nome desse livro. Espaço, Tempo e Além. Muito obrigado. É isso mesmo. Esse livro tem muitos desenhos que ele explica coisas, né? E no final tem uns textos sobre as figuras e sobre temas bem interessantes. Podem ler esse livro, que é uma referência boa para pensar essas questões. Bom, próxima. Saudações, professor. Maravilhosa sua aula. É Fábio Correia, o nome do autor, não é? O do livro? Não é esse o nome? Bob Tobin e Alan Wolf. Não, do outro livro anterior. Qual? Do Confissões? Não. Do Tempo? Não, não é um escritor, não. É um escritor francês. Mas pode ler qualquer escritor sobre o tempo, e aí, se a pessoa tiver dúvida, pode falar comigo, pega meu e-mail aí o meu WhatsApp com a Lise e manda as perguntas para mim, tá? Maravilhoso. Eu quero ver esse livro do Fábio Correia, que alguém tá comentando aí, eu quero ver como ele é. Depois me passa o título aí, tá, Lise? Pega aí o título e me passa, que eu quero ver como é que é esse livro. Muito obrigada, professor. Professora Lise, a gente Beleza, encerrou pode as 6 encher o saco, perguntas. pode perguntar, eu gosto. Vamos lá. Próximo. Certo. Só um instante. Tá. A Fernanda, ela pergunta: somos luz expressadas como partícula através de nosso corpo e expressadas como onda, quando espíritos? A física quântica explica esse universo espiritual? Olha, aí eu vou falar o seguinte: a física quântica, os físicos mesmo que trabalham na física quântica, eles muitos não entram nessa área, nessa discussão, sabe? Porque é uma discussão que, em certo sentido, está além da física. É uma metafísica. É aquele livro do Aristóteles, né? A metafísica, né? Está além da física, né? Então, muitos se restringem ao mundo material, né? Eles não chegam eles ficam no imanente, não chegam nem no transcendente. E aí falar do espírito já é uma coisa que está
nesse domínio do transcendente. Rigorosamente, as pessoas dizem que está fora da física, né? Mas não está fora da ciência. Que a reflexão sobre o transcendente é uma reflexão científica também, né? E que perpassa todas as ciências. Todas as ciências têm um paradigma por trás dela que representa um conjunto de coisas que as pessoas acreditam como verdadeiras. E a gente acredita mais do que raciocina. A gente acredita, por exemplo, que vai estar vivo amanhã. Acredita que em tantas coisas, né? Acredita que a comida faz bem, acredita em tantos... E a nossa mente vai buscando evidências para que a gente tenha uma visão um pouco mais embasada. Por exemplo, a gente acredita no elétron, mas o elétron é uma partícula que nunca foi detectada. Ninguém nunca isolou um elétron para dizer, ó, isso aqui é um elétron. Mas as pessoas acreditam que tem uma estrutura básica chamada elétron, né? E eu falo do elétron todo dia, quando estou dando aula, né? E a gente nunca detetou um. Todas as propriedades do elétron, que são unitárias, ligadas à carga unitária, massa unitária, são indiretas, não são medidas diretamente. O próton, não. O próton já é uma estrutura massiva, mais pesada, que tem e é detetado. O núcleo do átomo de hidrogênio, quando você tira todos os elétrons, ele é um próton com 2 nêutrons ou com um nêutron, né? Então, você consegue detetar. Eu vi ali o problema do tempo, né? Esse livro também que eu falo também tem esse mesmo nome. É Pietro, me esqueci o nome do cara agora. Eu tenho o nome dele anotado, depois eu falo para você. Então, Concluiu, professor? Fechou? Raciocínio? não, me fala onde eu estava. Por favor. Eu estava falando da física, que os físicos deixam a questão do espírito de fora, né? Mas eu vou mostrar um livro para vocês aqui, ó, para vocês verem. Vocês podem procurar. Esse livro aqui, ó. Esse livro chama-se Os Pensadores, uma coleção antiga da Abril. Vocês podem ler esse livro aqui. Chama-se Galileu e Newton. Vocês vão olhar um trabalho de Newton chamado... Tem os princípios matemática, né? Os princípios, né? O trabalho do Newton mais conhecido. E tem um outro trabalho, O Peso e o Equilíbrio dos Fluidos, de Isaac Newton. Esse trabalho foi publicado em 1962. 1962. Esse trabalho estava escondido. Aliás, o Newton produziu, só tem publicado do que Newton produziu 10%. A biblioteca de Newton foi comprada por um sujeito chamado Coiré. Depois essa biblioteca andou e teve uns movimentos, e atualmente ela está na biblioteca de Tel Aviv, está em Tel Aviv, né? Então, Newton só publicou 10% do que ele escreveu. A maior parte da obra do Newton não é conhecida. E esse trabalho foi publicado em 1962 pela ação de 2 físicos, né? Mary Boas Hall e a R. Hall, né? Em 1962. E ele tem frases assim, ó, do tipo... Eu vou ler só para vocês verem uma frasezinha do Newton. Deixa eu ver aqui. Eu tirei a marcação da página. Aqui. Vou ler um pedacinho aqui. Finalmente, o espaço é eterno em sua duração e imutável em sua natureza.
o que já não se confirma mais, né? A nossa compreensão já não diz mais isso. Mas pode ser que seja verdade, né? O que ocorre por ser ele o efeito que deriva de um ser eterno e imutável? Se em algum momento o espaço não tivesse existido naquele momento, Deus não teria estado em nenhum lugar. E nessa hipótese, Deus ou teria criado o espaço mais tarde, espaço no qual ele mesmo não estaria, ou então Deus teria criado a sua própria ubiquidade, ou seja, a localização dele, o que seria igualmente contraditório à razão. Ora, embora talvez possamos imaginar que não existe nada no espaço, todavia não podemos pensar que o espaço não exista, da mesma forma como não podemos imaginar que não exista duração, ainda que seja possível supor que nada tenha duração. Então, você vê, vocês viram a palavra Deus num texto de Newton. Esse texto, O Peso e o Equilíbrio dos Corpos, é uma reflexão sobre o espaço e o tempo recheada de Deus, né? Ele coloca Deus o tempo inteiro. Tem um momento que ele fala assim: o conceito de corpo que estou desenvolvendo aqui só faz sentido se eu admitir que Deus criou o universo por um ato de sua vontade, né? Pois é, isso está num trabalho científico do Newton, que não foi publicado na época, mas foi publicado agora. Então, dá para excluir a reflexão sobre Deus, sobre uma entidade, uma superestrutura acima da nossa, que nos sacode o tempo inteiro. Não dá para excluir uma reflexão sobre isso. Você pega o inconsciente coletivo do Jung, que é uma coisa um pouco mais próxima, né? Bem mais próxima da gente, que, digamos, como o Gil fala, né? É o residual das nossas experiências, né? O inconsciente coletivo é o residual da experiência humana. Nesse ambiente, já está fora do plano material e interage com o plano material, e os arquétipos estão aí, e eles orientam a vida da gente. Além dos arquétipos, tem mais coisa? Onde é que acaba essa criação de dimensões? Quando a gente cria uma instância dessa, a gente está criando uma dimensão a mais. E o universo ele tem muitas dimensões. Eles têm muitas dimensões. A gente só se contenta com as 4 que sobraram por um conformismo. Mas o universo tem muito mais que 4 dimensões. No começo, lá no Big Bang, antes de o tempo e o espaço se formarem, havia muito mais dimensões. Essas dimensões foram se fundindo a ponto de só restarem essas 4 e as 4 forças da natureza, né? Os 4 níveis, né? Então, a gente não pode restringir o universo ao que a gente está observando dele agora. É isso. E aí, a reflexão sobre isso é uma reflexão sobre Deus. Pensar, você pode dar o nome que quiser, já que se Deus for uma palavra que incomoda, dá outro nome, inventa outro nome, não dá nome, mas a questão está lá. A questão está lá. E vai continuar lá. Como é que se criou o universo? Será que ele existe eternamente? Será que ele sempre existiu? E a gente só está vendo as pulsações de Brahma, né? Ele se dilata e se contrai, as inspirações de Brahma, né? Os hindus têm esse conceito das inspirações de Brahma. O universo pode estar inflando, mas ele pode desinflar, né? Então, próxima pergunta. Só um instantinho, professor. A gente agora está encerrando as inscrições, tá, gente? A gente vai até os que pediram e daí fechamos aqui. Fernanda? Tá aí, Fernanda? Sim, sim. Tá me ouvindo, professora? Sim, querida. Vá. Pronto, agora a gente vai passar para o pessoal que levantou a mão no chat, tá bom, gente? E a primeira pessoa foi Darlene. Ainda tá aí, Darlene? Leni, você tá aí ainda? Bom, acho que não, né? Tá, vamos seguindo. A Carol também levantou a mão.
pergunta já foi respondida. Eu tinha escrito também. Obrigada. Tá certo, Obrigada, por nada. O Arthur. Arthur tá aí? Vamos em frente, Fernandinha. Certo. Alecrim, eu acho que ele já saiu, ele avisou no chat que iria Foi. sair. A Yasmin, então, e finaliza os que levantaram as mãos. Yasmin. Eu Yasmin? tô aqui. Pode fazer a pergunta, Yasmin. Professor, primeiro, bom dia a todo mundo. Bom dia. Eu até sinalizei no chat, eu sou bem leiga em todo esse tema da aula de hoje, eu entendo muito pouco, né? Mas quando o senhor, eu estou na varanda da minha casa, e quando o senhor falou sobre a questão dos dedos, de unir os dedos para olhar o ponto preto, eu estou tendo uma visão bem ampla do céu, e isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, assim, porque mesmo sem fazer esse exercício dos dedos, eu vejo com frequência como se fossem... Ui, a minha cadela aqui. Como se fossem uns pontinhos pretos, assim, como se fossem chuviscos. E eu já vi algumas teorias falando sobre isso. A Beatriz até colocou que poderia ser mosca volante, só que eu dei um Google aqui e não é bem assim o que aparece na visão. E eu percebo que isso aparece sempre quando eu estou num lugar bastante luminoso. O que seriam esses pontinhos? Eles se movem? Sim. Tem uma atividade muito grande no olho, né? Que processa a luz de muitas formas, né? Se você, por exemplo, olhar o olho, né? Se você conseguir, né, olhar o que você está vendo na superfície do olho, você pode conseguir fechando um pouco o olho, né? Quando você fecha um pouco o olho, que fica os cílios, né? Olhando entre os cílios, você vê muita coisa, né? Como você olha no microscópio, você também vê coisas se movendo, né? Existe na superfície do olho muita coisa, mas existe também na atmosfera muita coisa que a gente enxerga. Eu, por exemplo, esses pontinhos pretos que você enxerga, eu enxergo pontinhos brancos, brilhosos, sabe? Luminosos, se movendo, né? Pode ser que seja, eu não sei exatamente o que é ainda, eu tenho estudado para entender o que é isso. Pode ser que seja uma coisa da interação da luz com o olho, né, com a coisa, ou então com a retina lá no fundo, ou pode ser que seja uma coisa da atmosfera, ou pode ser que seja as duas coisas. Eu não tenho uma resposta definitiva para isso não, mas eu quero saber, se você conseguir descobrir, você me avisa, tá bom? Tá, vamos trocando informação, porque Tá bom. isso é uma coisa que eu também percebo, assim, que tem dias que fica muito aflorado, né? Que dá para ver Olha, muito, e tem se dias você que tem dá para ver bem interesse, pouco. lê esse livro aqui, ó, O Olhar da Mente, Tá. de Oliver Sacks. Oliver Sacks. Esse cara é interessantíssimo. Se quiser ver um filme sobre ele, veja o filme chamado Tempo de Despertar. É um filme de 1992. Vale a pena ver esse filme, pessoal. Você consegue na internet ou em algum lugar, você vai conseguir. É o autor desse livro aqui. E o filme é sobre a vida dele, sobre uma descoberta que ele fez. Ele morreu há pouco tempo, uns 2 anos atrás ou 3 atrás, em inglês. Muito legal. E aí ele fala, esse livro é só sobre a visão, né? Se você não tiver paciência de ler os capítulos inteiros, leia o último capítulo que dá o nome ao livro, que se chama O Olhar da Mente, que ele vai falar dessas coisas. Mas muita experiência ele fala nos capítulos anteriores. Sim, que mais? Mais perguntas. A outra. Obrigada, professor. Eu também vi falar que é prana, viu? Quem está falando é a Lu. A Lu está dizendo que aprendi que é chamado de prana. Eu também já vi ouvi bastante sobre gente chamar de prana. Eu vejo esses pontinhos brancos, o povo fala que é prana, mas eu quero entender com outros olhos também. O que é esse prana?
Pessoal, eu tinha levantado a mão, mas parece que eu desliguei. Será que eu posso fazer a pergunta ainda? Quem é o mediador aí pode, por mim pode. Claro, querida, pode falar sim. Eu acho que a Fernanda caiu de novo, não sei. É porque Fernanda, tinha você a caiu? ordem, professora Liz, Tem tinha a uma ordem, ordem. tinha a ordem Então, das só pessoas. aguarde só um pouquinho, que já já a gente faz, tá bom? Deixa eu Aí só você faz. verificar aqui com a Andresa, rapidinho. Oi, estão me ouvindo? Pronto, Fernanda, só queria saber quem foi que disse que queria fazer a pergunta agora, que eu não vi o nome. Quem é? A Andresa me falou aqui no chat. É a Linetur, quer fazer uma pergunta. Não, eu digo a pessoa que falou agora. É a Juliana. Juliana, só um minutinho, tá, Ju? Vai. Tá bom. Então, quem é, Fernanda, a pessoa? Aline Tu. Aline Tu. É a Aline. Aline, Aline, você tá aí? Eu tinha escrito lá, eu pedi para ele comentar sobre a teoria do cálculo de Deus. Como? A teoria do cálculo de Deus, que tem os físicos que estudaram o cálculo para definir se Deus existe ou não. Eu queria lhe perguntar o que o senhor pensa disso. Olha, eu já me debrucei sobre uma coisa. Eu já vi perguntas, já vi gente que fala assim, um Deus que é demonstrável não vale a pena de ser cultuado. Eu já vi gente falando isso. Adorei. Então, eu acho que tem uma tendência da gente, né, de querer ter a busca da nossa origem, né? E aí a gente sai muito do domínio do conhecimento convencional, né? E aí a gente cria conceitos e busca explicações e dá nomes a coisas que a gente sente e percebe. E nesse caminhar de criar essas coisas, esses nomes, e esses nomes induzem outros pensamentos e criam outras situações, né? Talvez, eu digo talvez seja a última dessas indagações, né? E se alguém chegar a alguma certeza sobre alguma coisa, chegará em Deus. Aí eu digo assim, tem dois caminhos, basicamente. Você pode ir para fora, para ver o mundo lá fora, e certamente você vai chegar a Deus, você vai chegar na última resposta, é uma possibilidade. Ou você pode ir para dentro, vendo como é que estão as coisas internamente, né? Como que se processa a sua existência. E certamente, se você souber a resposta de quem você é e o que você está fazendo aqui, se isso não for perto de Deus, é o próprio Deus. Ou é alguma outra coisa. Você pode dar o nome que quiser. Mas é assim que eu vejo essa questão. Que lindo, professor. Mais alguém, gente, para perguntar? Ou a gente retorna para as perguntas da aula passada, para a professora Alessandra? Eu queria falar. Eu posso fazer uma pergunta que é rápida, porque eu botei no chat umas 3 vezes. Sim, sim. Posso? Pode. Então, professor, gratidão por tudo isso. É uma pergunta que eu tenho uma dúvida, não sei porquê, eu tenho entendido que o fóton é uma partícula de luz e que a gente carrega fóton no nosso corpo, na nossa matéria. Isso é real ou eu entendi mal? Obrigado aí, o pessoal está elogiando a menina que falou ainda agora, eu esqueci o nome dela, eu ia anotar aqui, esqueci. Mas eu nem olhei, nem escutei sua pergunta, me desculpe, porque eu fico lendo aqui, minha mente é monocromática. Você me repete, por favor? Merece ler, aula maravilhosa. Você me repete, por favor? Merecidos elogios. A pergunta, professor, é se o fóton é uma partícula de luz e se a gente tem fóton na composição da matéria do nosso corpo. Olha, o fóton é uma coisa maluca, porque ele não existe em repouso, né? Ele só existe em movimento. Se você parar ele se transmite aquela energia dele para um objeto que o parou e deixa de existir, né? E aí ele dispara alguma coisa no objeto por exemplo, essa minha camisa é vermelha, né? Porque a luz que vem da lâmpada que está iluminando, ela vem, bate aqui, né? E esse objeto reflete essa luz. Só que ela
absorve as outras ondas e só deixa escapar o vermelho. Esse objeto é vermelho, essa camisa é vermelha, porque é exatamente a cor que o objeto não recebe, né? Aí você vê os fótons da luz que vieram nos comprimentos de onda, nas outras cores, ficaram no objeto e que vão aquecê-lo, vão produzir reação química. Por exemplo, na folha, tem duas, é o espectro visível, tem duas bandas, uma em cima do vermelho e uma em cima do azul. As folhas absorvem essas duas faixas de radiação. Elas são chamadas de radiação fotossinteticamente ativa. E ela, juntamente com a água e o CO2, né, elas produzem, e com a clorofila, elas produzem a glicose, que é a fonte de energia para os processos da planta. Mas o fóton da luz que vem lá, na hora que ele interage com o material, por isso a gente pode ver que ele se incorpora. Mas ele não se incorpora assim como material, como uma entidade, o fóton virou alguma parte, não. Ele transmite a energia dele, dispara os processos e a interação acontece. E aí ele deixa de existir e passa a energia para uma outra coisa. Ele não existe como estruturado paradinho, assim, sabe? Respondeu a pergunta? Respondeu. Então, a gente não tem fóton na composição do nosso corpo. A gente pode ter temporariamente, é isso? A gente recebe quando a luz bate na gente. Aí o fóton vem e ativa os processos da pele, com produção de vitamina D, produzida pela interação com a luz solar. A gente também produz interação direta com a luz, né? Por isso que a gente tem que tomar banho de sol para produzir essas substâncias, né? Muito bem. Então, agora é a Juliana. Opa! Primeiro, eu queria agradecer muito essa aula maravilhosa e a todos também pelas perguntas que me auxiliaram bastante. E queria dizer que eu sou leiga também, mas estou tentando aprender sempre. E, professor, eu queria perguntar, acho que até um pouco no sentido da pergunta que foi feita agora, eu tenho uma imagem que eu transmito no processo terapêutico para os meus atendimentos, que é a ideia de que nós somos luz. E nós transmitimos luz, recebemos luz e também damos a nós mesmos a luz. Isso na relação. Isso tem ajudado muito as pessoas no sentido de que elas se percebem como alguém qualificado também, alguém que pode oferecer alguma coisa tanto ao outro como a si mesmo. Mas aí, nessa fala anterior, a ideia da luz, falando sobre a física, a ideia da luz que a gente recebe, eu acho que faz com que veja tudo, inclusive a nós mesmos, ela não permanece enquanto luz. Ou ela permanece enquanto luz. Não sei se eu fiz um parâmetro, se eu fiz alguma coisa que faz algum sentido, mas eu queria ouvir o senhor falar sobre isso. Eu vou te responder primeiro com uma fase bem pequena. Você já reparou que quando uma mulher vai parir, ela vai dar à luz? Esse A é craseado ou sem crase? Porque se for à luz craseado, é transitivo indireto, vai dar à luz. Se ela vai dar à luz sem crase, é transitivo direto, ela vai dar uma coisa, né? Não vai dar a alguma coisa, né? Então, o que você está falando, certamente está na origem dessa frase, né? Que a gente é parido quando uma mulher dar à luz, com crase e sem crase, né? Então, certamente, no nível que você está falando, é mesmo luz, sabe? Eu não acho que seja outra coisa, não. É uma luz, nós somos uns pontinhos como as estrelinhas que brilham no céu, né? Mas não esse corpo material apenas. O corpo material, ele vai passar, ele vai se decompor, ele vai
virar um pé de manga, um pé de goiaba, sei lá, vai virar grama em algum campo do planeta, ou vai virar pó na atmosfera. Mas a gente, esse pontinho de luz, ele vai brilhar por muito tempo, sabe? Talvez ele não apague nunca. É isso que você perguntou? Juliana? Ju, tá aí? Tô sim, é que é difícil para mim ficar virando. Obrigada, professor. Foi sim. Foi isso que perguntei. Muito obrigada. Eu vi alguém que falou que encheu os olhos de lágrimas, e eu também enchi os olhos de lágrimas, tá? Eu choro coisa mais linda, até em beijo de novela, gente. Professor, a gente teria agora, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta nesse momento, mas a gente teria... tem ainda mais alguma? Desculpa, Eu botei no chat também, gostaria de perguntar. Eu posso fazer? Sim, Ana, sim. Tem mais alguém além é a Ana e a Isis? Tem mais alguém? Eu, Cecília, também quero, por favor. Cecília, então vamos fechar, tá, gente? Nessas três, tudo bem? Aí, assim, a professora Alessandra, ela tem um compromisso agora, ela não vai poder ficar, mas ela me pediu que passasse as perguntas para ela, certo? Que ela iria responder na sequência. Então, a última pessoa... Pronto. Primeiro, eu queria dizer assim, que eu nunca pensei que fosse chorar tanto em uma aula de física, que aparentemente é exatas, né? E, assim, agradecer profundamente, professor, porque você me fez resgatar o fascínio que eu sentia pela física na época do meu ensino médio. Assim, que é tentar explicar em palavras e materializar algo que é impalpável. Então, isso é muito profundo, muito bonito. Eu chorei muito com sua fala agora do da luz. Enfim, falar de Deus também é muito emocionante. Mas o que eu gostaria de perguntar é o seguinte, foi falado da questão do tempo, né? E os campos mórficos traz justamente o oposto da linearidade do tempo, né? Eu sou consteladora familiar e nos campos de constelação a gente acessa passado, presente e futuro tudo ao mesmo tempo. Então, eu gostaria que o senhor colocasse um pouco dos seus conhecimentos acerca dos campos mórficos, que a constelação traz justamente o quanto que a gente é influenciado pelos nossos antepassados e o quanto a gente pode vir a influenciar os nossos descendentes nos campos que eles chamam de morfogenéticos. Minha pergunta é essa. Pois é, eu fiz formação em constelação, eu sou constelador também, mas eu não exerço, não. Eu tenho amigos que exercem, não dá tempo de fazer tantas coisas, né? Mas eu fiz o curso de formação. E você fala do campo mórfico, o campo mórfico, como eu entendo ele é uma informação que agrega coisa em torno dela, né? Então, quando a gente vê aquelas aves voando todas juntas naqueles bandos, fazendo aqueles movimentos, elas têm uma informação que perpassa todo o conjunto e que produz um padrão, né? Esse padrão que a gente percebe que tem uma forma geométrica, tem um volume que se movimenta, né? O campo mórfico, ele armazena essas informações. Eu estou dando o exemplo dessas aves, mas imagina nossos antepassados, quando eles vão tendo os filhos, as expectativas que ele tem sobre os filhos e sobre os netos. E os netos têm e depois sobre os bisnetos, os que conseguem ter, né? E isso, aí muitas vezes um neto, ele se identifica com um avô. Eu, por exemplo, tenho uma identificação muito grande com a minha bisavó, que eu tive a oportunidade de conhecer quando pequeno, né? Uma pessoa que esteve muito presente na minha infância, né? E eu sinto certas similaridades comigo. Um dia desse que estava com a minha mãe aqui, minha mãe tem 89 anos, né? Eu estava de costas, né? Com o meu cabelo tá grande, né? Eu estava de costas assim. Aí minha mãe chegou assim, eu disse, nossa, eu olhei você de costa, era minha avó, minha bisavó, no caso, né? A avó dela, né? Ela disse assim, era minha avó. Como que é parecido você com minha avó? E assim, né? Então, olha, quantas das expectativas da minha bisavó não passaram para mim, né?
e eu vou passar para os meus descendentes, né? Então, essas informações ficam armazenadas num campo também. Pode ser o campo mórfico. A gente pode dizer que o campo mórfico seria esse campo que armazena essas informações que perpassam o tempo nas gerações e o espaço nas culturas, né? Então, a gente consegue organizar sistemas com uma certa lógica a partir dessas informações e tirar proveito para a gente influenciar no presente, agindo sobre eventos do passado, né? Quando você age sobre eventos do passado, na memória presente das pessoas, você transforma toda a realidade aqui no presente. E para trás também, certamente. E com certeza para frente. Era isso que eu tinha perguntado? Sim. Gratidão, professor. Que coisa incrível, Ana Paula. Gratidão, prof, pela generosidade de deixar eu perguntar também. Quem mais, gente? Quem é a próxima pessoa aqui? Depois da Ana Paula? A Aline só agradece, né? Muito obrigado a você também, Aline, por estar aqui com a gente. Rênia tinha a Cecília, né? Cecília ia falar. E Isso. acho que tinha uma outra antes. Tinha uma outra menina, eu não lembro. Esses também. Vocês ainda estão aqui, meninas? Eu tô, mas eu acho que a outra menina estava na minha frente. Pois é, você lembra? Era a Isis, era? Tava. Eu acho que era. Deixa eu comentar uma coisa, eu não me inscrevi, eu tô quietinha aqui só ouvindo vocês. Eu tô muito emocionada, imagina, eu não me inscrevi. Mas eu tô absorvendo tudo que está sendo perguntado. Tantas perguntas. Grato, Fernanda. Quanto essa aula maravilhosa, professor. Gratidão. Tá sendo assim muito boa mesmo. Professora Lise, então, eu acho que a gente pode prosseguir com a pergunta da Cecília, né? Cecília, vamos lá? Oi, bom dia. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer, assim, acho que a gente é tomada por esse encantamento, esse maravilhamento mesmo, quando eu acho que a gente sente isso, assim, né? Essa forma que enlaça a poesia com a materialidade, com a dimensão política disso também, com a dimensão da imanência, da transcendência de cada instante, assim, eu estou achando muito lindo. A minha pergunta era no sentido de se a matéria pode ser considerado onda também. Não sei se é uma viagem, assim, mas é uma viagem que eu tenho que nesse contínuo que você estava falando, Moacir, sobre, né, aí vem do ultravioleta, passa pelo campo da luz visível, aí tem o infravermelho e vai-se embora, né, tudo que é tipo de onda. E como a matéria, pelo que eu entendo, não sei, tem muito disso, né, de ser um padrão de probabilidade, né? Então, a matéria também seria, nesse contínuo de onda, ela também seria também seria um padrão vibracional, assim? Não sei se deu para entender, mas essa viagem, assim. Você chegou por você mesmo ou você leu em algum canto isso? Eu leio várias coisas, mas, enfim, acho que também são coisas que os passarinhos vão sussurrando, né? E a gente intui, sonha e viaja. Mas é uma dúvida que eu tenho, assim, às vezes eu fico pensando se é isso também, assim. Porque quem afirmou isso... Dá para ser considerado onda? A própria matéria, assim. Olha, quando o elétron foi descoberto, quer dizer, quando a gente começou a pensar num elétron, assim, em 1898 foi detectado, né, a existência do elétron. E o ano de 1898 é um ano muito importante para a ciência, né, por causa de 4 descobertas. O Émile Segret tem um livro sobre isso, né? Não vou falar sobre isso, sobre os outros eventos. Não, foi a descoberta do raio-x, a radiação eletromagnética, a descoberta do elétron. Teve mais um outro evento que me passou agora pela cabeça. Ficou a questão, o elétron é onda ou é partícula? Isso aqui que a gente está descobrindo aqui, que a gente está medindo, é uma onda ou é uma partícula?
Isso eu estou falando de 1898, antes da física quântica. Na década de 20, o De Broglie, ele pega a ideia de que a matéria poderia ser tratada como onda também. E retoma essa ideia originalmente, que pelo que eu sei foi proposta lá atrás, e essa coisa foi tão séria, porque os grupos se dividiam, uns achavam que era onda, outros que era partícula, ou seja, a gente está falando da matéria, mas o conceito de elétron, que era material na época, já foi pensado como onda ou partícula. Essa dualidade é estabelecida depois, na década de 20, lá, por De Broglie, que imaginava a matéria como sendo formada por ondas também, que a matéria seria o resultado de ondas, né? A gente teria essa dualidade onda-partícula, né? Ele resolve dizendo que tem onda aí, que a matéria tem um equivalente de onda, como se fosse uma onda, e dá as características dessa onda como é, né? Então, essa foi uma ideia considerada seriamente. Essa ideia de matéria como onda é uma ideia da dualidade da partícula vigente na física. As pessoas discutem isso ainda, né? E tem modelos matemáticos para isso, para descrever, tal, etc. Tal. Então, você está antenada com a discussão, é isso mesmo. A matéria, ela tem essa ambiguidade, porque a luz, que era onda, passou a ter um comportamento particular. E a matéria, que era matéria, partícula, passou a ter um comportamento ondulatório. Então, a dualidade onda-partícula, que foi inicialmente atribuída à luz, é hoje também atribuída à matéria. Nos níveis mais básicos dela, lá embaixo, você consegue detectar os efeitos disso aí, sabe? Você recebe algumas informações lá do nível mais elementar que indica que isso é possível, que a matéria também é onda. Então, o elétron não é aquele negocinho que gira em torno do núcleo. Aquilo é uma fantasia, é uma ideia pictórica, não tem isso. O elétron, na verdade, é um padrão de probabilidades vibratório que está associado à proximidade do núcleo. Está próximo do núcleo, tem um padrão vibratório ali que vai modulando e formando padrões geométricos que a gente chama de orbital, que é a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Não que você vai encontrar, tá? Mas é aquela região ali. Eu acredito que esses padrões vibratórios em torno do núcleo, eles são o elétron mesmo, são o próprio elétron. É um padrão vibratório que tem uma carga. Se ele existir em sua constituição, ele está no nível dos quarks, que são as partículas mais básicas, né, que se desenvolveu para até o nível de quark. Então, o elétron é um dos quarks lá, dos constituintes básicos da matéria, como num outro nível. Então, já está num nível tão profundo que pensar se é matéria ou se é onda já foi, né? Pois é, eu fico pensando justamente isso, se essa discussão não se pauta ainda nessa dualidade que é meio cartesiana e que a própria mecânica quântica desestrutura, né? Esse dualismo, assim. E aí eu fico nessa viagem, porque aí isso da mecânica quântica ser algo, né? Uma lógica, dizer assim, que é do micro, mas aí no macro seria vigente as leis da física clássica. Só que o micro é o que constitui o macro, daí eu bugo, aí eu não entendo mais. Você lembra da frase do Bohr, que eu mostrei no final? Que as coisas que a gente acha que são reais são constituídas de coisas que não são reais. Como é que pode? Ou as duas coisas não são reais, ou as duas são reais, né? É uma questão de escala, sabe? É uma questão de escala. No nível, esses fenômenos, essa dualidade, existe, ela é intrínseca à luz, intrínseca à matéria, mas você só consegue fazer um experimento para detectar um dos aspectos. Nunca vai ver os dois ao mesmo tempo. Você vai ver só um deles, né? O que é mais paradoxal ainda. Isso também é uma questão de escala, sabe? Numa escala mais básica, mais profunda,
você vê coisas que você não vê numa escala mais alta, por exemplo. Quando a matéria está aqui no nível dessa mesa, aqui, eu estou batendo na mesa, faz um sonzinho, eu tenho a sensação que estou tocando nela, mas eu nem estou tocando nela, porque os elétrons da minha mão, eles vão repelir os elétrons da mesa e a gente vai ficar só, oi, 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 mesa. E aí a mesa diz, oi, mão, de pertinho. Porque se a minha mão chegasse a tocar a mesa, ela se fundiria com ela. A matéria da mesa entraria na minha mão e a da minha mão entraria na mesa. E eu voltaria com a mesa na minha mão e a mão ficaria com a minha mesa também. Então, a gente nem se toca. Então, essa sensação no espaço macroscópico é uma outra escala, sabe? Uma coisa. Agora, outra coisa que eu digo para as pessoas falam que a realidade é quântica, porque se ela é quântica no nível mais básico, né? E ela não é quântica no nível mais alto, ela é clássica, mas isso que eu estou dizendo, ela tem, na física tem chamado o princípio da correspondência. Lá embaixo tem uma coisa quântica, lá em cima tem uma coisa clássica, lá se manifestando, aparecendo. Mas a realidade, então, é o quê? É aquela coisa lá de cima ou é aquela coisa lá de baixo? E se for a coisa lá de cima, ela é formada daquelas coisas lá de baixo. E se for aquela lá de baixo, ela implica nas coisas de cima. Então, o que é a realidade, finalmente? Eu fico mais com a frase do Bohr, né? Que a realidade que a gente acredita que é real é feita de umas certas coisas irreais. É mais paradoxal, mas me dá um certo conforto. Sempre que eu chego a um paradoxo que não tem como pensar, a minha mente acalma, sabe? Que não tem saída. Você tem o real produzido por coisa irreal. Não pode ser. Ou então o irreal é produzido por coisa real, né? Graças, professor. Obrigada. Pronto, era isso mesmo? Você perguntou, era isso ou eu viajei muito? É Cecília, né? Não, era isso. E eu acho legal também isso de não ter resposta e de, vamos viajando junto, porque é tudo essa irrealidade que a gente navega, que também é real e que é essa dança, assim, né? É uma dança. Isso mesmo. Pronto, gente. Podemos, então, concluir? Professor, eu queria lhe falar uma coisa. Queria lhe agradecer em nome de todo o grupo e em nome da universidade. O senhor está aí? Estou. Da Universidade Estadual do Ceará. Pela sua presença magnífica. Que o senhor fez um efeito dentro de nós, mexeu com as nossas células, fizeram elas tremerem. E as catedrais que tem dentro de nós e seus sinos fazerem blém-blém. Pelo menos é assim que eu estou sentindo esse movimento. Obrigada por ter mostrado para nós que o universo é uma coisa só, que a gente precisa aprender a conviver com o diferente, que a gente precisa compreender que existe uma realidade imanente, outra transcendente, que a gente precisa também compreender ou pensar sobre as escolhas e vontades que são humanas, pelo princípio da não localidade que o senhor colocou, também porque o que está certo ou errado é coisa humana, e a natureza é para além disso. Também porque, se a gente parar essa caminhada, a gente terá respondido às perguntas básicas do ser humano: quem sou eu, o que estou fazendo aqui, para onde estou caminhando? Também por nos lembrar que na vida a gente faz escolhas que são singulares. Também por nos lembrar que o tempo é algo subjetivo e isso interfere na forma como a gente percebe as coisas e que o conhecimento está na humanidade, é uma propriedade coletiva, é emergente. E que também nos fala que o tempo é a extensão da nossa alma, dentre tantas coisas lindas que nos fizeram pensar. Então, professor, o senhor começou nos dizendo no seu slide, encantando pensamentos. Pode ter certeza que saímos daqui encantados com as suas colocações. Fizeram a nossa mente voar, a nossa capacidade de se expandir, a apreensão dessa realidade se modificar. Muitíssimo obrigada. Sabemos que o senhor vai voltar, não é? Porque voltará com certeza em próximas oportunidades. Nós vamos contar muito com a sua presença aqui. Muitíssimo obrigada, professor.
Quer falar algumas coisas ainda para fechar? Eu quero falar para fechar. Aqueles que querem entender um pouco mais um livrinho. Ai, que bom. Nossa, professor, sério, o senhor está lendo isso? Ave Maria. Professor, eu queria... Depois o senhor quebrando bate... a cabeça com esse livro do Irving Laszlo, né? Eu estou quebrando um trabalho, esse sujeito, mas estou gostando. Eu estou aqui na página 79 ainda. O senhor é um homem muito corajoso. Esse livro Deu uma parada porque tem que pensar um pouco, né? Esse livro é pauleira, professor. Depois o senhor bate uma foto dele. Eu queria pedir que as indicações bibliográficas, além daquelas que o senhor já me deu, se o senhor puder me mandar também essas outras que foram faladas, a gente anotou, para que a gente possa colocar na nossa sala de aula do Google Class. O livro chama-se A Ciência e o Campo Acástico, de Irving Laszlo. Se escreve com V, né? E Laszlo tem um S e um Z no meio. Certo. Tá? Mas fica aí, dá para ver? Consegue ver? Dá sim. Aí fica na imagem, né? Depois dá uma paradinha, se estiver passando, aí vê o nome dele. É a editora Cultrix. Somos muito gratos pelo aprendizado, professor. Pode falar. Essa é a última referência que eu fiz, e eu tenho que agradecer, né? Mais do que vocês estarem me procurando, eu estava procurando vocês também, né? Eu estava me sentindo, cadê o meu povo? O tempo inteiro eu fico procurando o meu povo, onde é que está? Cadê o meu povo? Porque eu sou uma pessoa que gosta da tribo, de estar acolhido, né? Pelas pessoas que pensam como eu, e pelas que não pensam também, né? Que estão dispostas a discutir seus pensamentos. E lembrar que essa diversidade é que garantiu a espécie humana sobreviver. Se nós pensássemos da mesma forma, a humanidade talvez já tivesse desaparecido, como uma floresta de clones, né? Que quando bate uma praga que mata uma árvore, mata todas, porque elas são iguais geneticamente. Por isso que a diversidade é um fator para a gente sobreviver. E não é só a diversidade de material, não, de pensamentos também, né? O que pensa diferente de mim é importante. O que a gente não pode é cultivar a exclusão, excluir o outro porque pensa diferente. Não, a gente tem que incluir os que pensam diferente, porque ele é um parâmetro para eu me entender. Se eu conseguir entender como ele pensa diferente, eu estou me entendendo, né? Ao mesmo tempo, o que a gente não pode deixar de trabalhar é que para que a humanidade seja mais humana, que a gente seja mais afetivo com as pessoas, que a gente seja mais receptivo com os outros, que a gente tenha mais amor, né? E isso só é possível quando a gente começa a fazer um caminho para dentro de autoconhecimento também, mas que necessariamente inclui o outro, né? E eu sei que politicamente, no momento que a gente está vivendo, a outra visão de mundo, diferente da minha, tinha coisa melhor para colocar lá, né? Está muito pouco do que eu quero, né? O que a gente está vendo na administração do nosso país está muito pouco. Eu quero muito além disso. Não estou excluindo ninguém, não, mas eu quero mais coisa. Eu quero que a vida tenha mais vibração. Eu quero que a vida seja mais inclusiva, que ela seja mais amorosa, inclusive. Não precisamos cultivar o ódio porque o outro é diferente de mim. Não, gente. Chega disso. Enquanto a gente insiste nisso, a humanidade vai conduzir pelos mesmos caminhos, para os mesmos lugares. É a origem da guerra, porque a guerra está dentro da gente. Se a gente não acabar com a guerra interna, essa guerra vai ter sempre uma expressão externa. E a pior guerra interna é aquela que exclui o outro, né? Exclui o outro. É não que sejam coisas boas, que existem coisas boas, coisas ruins, né, em certo sentido. E tudo tem consequência, gente. Tudo tem consequência. Vamos fazer as coisas para que dê consequências mais prazerosas para a gente, que traga um alento para a existência que a gente tem que ter nesse planeta, que é tão passageira, é tão pequena. É quando nossos olhos se abrem,
com a matéria e o nosso espírito tomando consciência de uma nova experiência que a gente está vivendo, que a gente vai carregar para um outro plano, para outras instâncias, sei lá, né? Vamos fazer isso aqui o nosso céu, né? Vamos fazer isso aqui o nosso céu. Se existir um outro céu, ele vai ser a continuação desse. Mas se a gente fizer desse planeta um inferno, o outro vai ser uma continuação desse também, né? Então, eu convido todas as pessoas que de uma forma assistem esse vídeo em algum momento, né, que pensem nisso, que pensem que nós temos que transformar a realidade numa coisa que seja mais saudável para nós todos e para o planeta, né? Viver uma vida mais saudável, abrir mão da ganância, né? E tentar informar, né? Falar para os nossos colegas, os nossos amigos que estão enganados, iludidos ou enfeitiçados, sei lá, ou em transe, de que nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos juntos. Se o planeta acabar, vai acabar todo mundo. Nós estamos no mesmo barco. Não adianta achar que a minha ideia é a única que vai resolver o planeta, nem que a sua é a única que vai resolver o planeta. Se a gente não juntar as mãos para trabalhar para que o planeta seja bom, não adianta o que eu penso nem o que você pensa, né? Agora, o pensamento como condutor da ação, ele tem que ser bem ordenado para que a gente tenha uma realidade mais tranquila. É isso que eu queria acrescentar para finalizar e agradecer profundamente por ter encontrado vocês, agradecer especialmente ao Gabriel por ter se lembrado de mim, né? Gabriel lá do Paraná, por ter se lembrado de mim, e a Lise, que teve a coragem de me convidar para participar do programa. Muito obrigado a vocês todos que estavam aqui com a gente. O universo trouxe... Lindo! Uhul! Professor, o senhor é muito lindo, maravilhoso, abençoado. Eu estou, assim, encantada. Eu me dei o direito de abrir o microfone, porque nós somos um mesmo, e a gente tem que se juntar com quem a gente ama, que vibra na mesma frequência. Não adianta a gente ficar correndo atrás de pessoas que são lindas no campo delas. Elas ainda vão precisar aprender a serem mais lindas com suavidade. Às vezes não tem suavidade, aí fica naquela coisa dura, rígida, grosseira, e buscando outros valores, outras preciosidades que para a gente não faz mais sentido, não tem mais a mesma lindeza nos nossos olhos, né? Você, assim, é muito lindo, professor. Professora Lise, gratidão milhões de vezes, viu? Esse povo aí é tudo muito lindo. Gratidão, gratidão, gratidão. Olha, muita luz. Gente, vamos ligar os microfones e bater palma para o professor, pode ser? Vamos ouvir nossas palmas. Maravilhoso, obrigada. Beijo, professor. Obrigada, professor. Muita gratidão. Obrigada. Então, até breve, professor Moacir. Até breve. Até breve. Muito obrigada. Tchau, gente. Até sexta. Um abração. Obrigada, professor. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Eu não estou conseguindo apertar a tecla do livro. É porque não... Professor, vem entrar o reunião, gente. Vou encerrar. Ela encerra e todo mundo sai. Um abraço, professor. Um abraço para você também. Tchau. Tchau.